Alô, você ligado no Rio Mafra Mix. Estamos no posto M7, aqui na Avenida Nereu Ramos. Um delicioso café, aquele pão de queijo sensacional. E hoje eu recebo a advogada Adriana Dornelles, que já foi candidata a deputada federal aqui na região, foi candidata também a prefeita, e que é uma liderança feminina, né? Não só no meio jurídico, mas em toda a sociedade. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Robson. Sempre um prazer bater um papo contigo. Faz, acredito que uns 2 anos que a gente não conversa formalmente, né? Nas câmeras, desde aquela eleição de 2020. Talvez já pode começar falando disso. Como que foi, né, uma avaliação, né, passado 2 anos, quase 3 anos já esfriado os ânimos de uma eleição de 7 candidatos, única mulher, né, que disputou a prefeitura de Mafra naquele pleito. Como que a senhora vê, como que avalia como foi aquela eleição, né, o resultado da época e o que daquela época para cá veio de ensinamento? Então, eu amei participar, né? Ser candidata é uma das melhores coisas que existe, eu acho, no mundo, em relação à parte de bater papo com as pessoas, sair para a rua, conhecer a realidade do município. Aliás, isso eu faço sempre, desde de menina, eu sempre gostei muito desse contato com a população, com as pessoas. Então foi muito legal, uma experiência muito bacana, engrandecedora como pessoa, como ser humano. Tem os percalços também, tem as dores, não é fácil ser candidato e muito menos ser candidata, né? Numa política que nós temos no nosso Brasil que é predominantemente masculina. Mas o que eu trago de ensinamento disso tudo é que, primeiro, para ser candidato, não basta sua vontade, não basta você estar qualificado, não basta você realmente acreditar que pode contribuir para o serviço público. Para ser candidato, você precisa de um contexto muito maior, você precisa de um contexto partidário, você precisa de um contexto dentro da sua comunidade, você precisa que as pessoas te enxerguem como aquela pessoa que realmente você quer ser para o município. E também você precisa da sua família. Então, é legal, é ótimo, perfeito. Amei, amei. Faria de novo? Faria de novo. Talvez não da mesma forma, mas que eu participaria novamente, voltando lá em 2020, sim, com mais maturidade, com menos ingenuidade, porque como eu não era do meio político, né, concorri em 2018 e depois em 2020, isso é pouco para quem tem carreira na política. Então hoje a situação seria totalmente diferente. Faria em 2020, fará em 2024? Robson, essa pergunta eu acho que é uma pergunta que todo mundo está me fazendo. Cara, você vai concorrer e tal, né? E eu fico pensando o seguinte. Primeiro, nós estamos há mais de 1 ano da eleição, então eu acho que é prematuro ainda. Estou avaliando, não é uma coisa que se descarte, mas também, como eu disse, depende de todo um contexto. E esse contexto não é só da vontade da gente, né? Tem a questão partidária, que é importante, tem essa rede de apoio que a gente tem que ter, que também é importante. E o principal que eu vejo que é o contexto político do momento. Naquela época eu via que a população estava ansiando muito por novos nomes, tanto que surgiram 7 candidatos, né? Coisa que nunca tinha acontecido em Mafra. Hoje a gente tem que avaliar isso também. Então, nesse momento eu posso te dizer que por questões de saúde, familiares e pelo contexto, eu não vislumbro essa possibilidade neste momento. Mas não quer dizer que quando chegar o momento oportuno, as coisas não possam mudar. Falando, né, que a política é predominantemente masculina, em Mafra, especificamente falando de Mafra, uma candidata mulher no universo de 6 candidatos homens, ela sofreu certo preconceito? Ah, sim, eu não vou dizer que não. Eu sofri muito preconceito, já na largada. Por quê? Aconteceu conosco algo que na época não foi divulgado, mas que hoje eu vou te contar. Nós fizemos uma reunião com as lideranças partidárias antes do lançamento da campanha. Antes, inclusive, das convenções partidárias. E nessa reunião, que tinham várias lideranças de vários partidos, qual que era a ideia? Vamos nos reunir todos
vamos fazer uma pesquisa e vamos fazer um governo de coalizão, que é a melhor coisa. São várias lideranças querendo trabalhar para o bem do município. Então, neste governo de coalizão, como é que seria feito? Quem é que vai para a cabeça? Todo mundo queria ir para a cabeça. Aí, nós chegamos a um acordo. Vamos fazer uma pesquisa. Quem estiver em primeiro lugar na pesquisa vai ser candidato a prefeito. Quem estiver em segundo lugar na pesquisa vai ser vice. E os outros partidos, nós vamos trabalhar juntos, um vai para presidente da Câmara de Vereadores, vamos trabalhar juntos na gestão do município e fizemos ali um acordo de cavalheiros com dama. Vamos falar dessa forma. Foi feita a dita da pesquisa, meu nome ficou em primeiro lugar. Então aí eu, ingenuamente, como eu falei hoje, eu não teria mais a ingenuidade que tive na época, eu fui ficando, esperando, entrando em contato com as lideranças partidárias para a gente fazer o que se chama de coligação, dentro das normas legais. Coligação é o apoio de um partido para o outro e competem junto e somam votos, certo? E assim foi. Convenções marcadas, tudo acertado. No dia da minha convenção, da nossa convenção, eu comecei a receber ligações. Olha, Adriana, a gente acha você uma pessoa muito legal, a gente gosta de você, a gente sabe, você estava em primeiro lugar na pesquisa, mas o nosso partido não vai mais coligar com o seu partido. E assim foi. Foi um atrás do outro. Salvo engano, nessas duas reuniões que nós tivemos, e eu nunca fui sozinha, o pessoal que estava no meu partido me acompanhou, eu sempre tive o cuidado de não participar de nada sozinha. Essas lideranças partidárias que apertamos as mãos e chegamos nesse ponto, né, de fazer um pré-combinado, digamos, na última hora me deram o cano e nós saímos então com chapa pura. Chapa pura. Nós tivemos somente 2 partidos que ficaram conosco. Que foi o Republicanos, que não quis colocar vice, porque em cima da hora não tinha uma pessoa que realmente pudesse concorrer. E o Avante, que era um partido bem pequenininho, que nasceu de volta aqui naquela eleição. Então, com isso, perdemos tempo de rádio, perdemos a força de uma coligação, perdemos um nome fora da chapa para vice, saímos de chapa pura, que eu felizmente tenho que agradecer ao seu Nicolau, porque senão nem chapa teria. Isso tudo no dia da nossa convenção. São bastidores que as pessoas não ficam sabendo, mas foi porque eu era mulher, talvez por preconceito, né? Eu vejo assim, quem que justifica um acordo dessa magnitude com uma pessoa em primeiro lugar nas pesquisas, e não foi só na nossa que eu estava em primeiro lugar, e levar uma puxada de tapete dessa no dia da convenção partidária. Então assim, eu enfrentei muitas dificuldades no decorrer da caminhada. No meio desses 45 dias, alguns dos seus adversários na época jogaram sujo? Essa estratégia de processos, eu vejo que não foi um jogo limpo, até porque nós somos absolvidos dos 6. É um direito que tem de buscar a justiça? Sim, todos têm. Mas você entrar com um processo para tirar o candidato da rua, tirar o candidato da campanha, tirar do contato com o povo, e tira, porque não tem como, né? É um período que você tem que estar ali, focado naquilo e tal. Eu vejo que não é uma estratégia muito ética. É um direito que a justiça dá, né? Não vejo que não é uma estratégia muito ética. Outra coisa que eu vejo assim que não foi muito correto, no meu ponto de vista, é a questão dos gastos de campanha. Eu acho que é errado os candidatos não declararem exatamente tudo que gastam. Chamou atenção que a sua campanha, acho que, eu lembro na época, foi dada como a mais cara de Mafra. A minha campanha, sem dúvida, foi a mais honesta de Mafra. Não sei se foi a mais cara. Por que eu te digo isso? Porque eu
muitas vezes chegava no interior de Mafra, alguns lugares, candidato tal, que eu não vou mencionar nomes, mas as pessoas sabem o que aconteceu. Teve aqui ontem e fez um churrasco para a comunidade. Candidato tal fez tal coisa. E aí depois eu fui ver, né, os gastos de campanha. E não era compatível com o que a gente via nas ruas, o que foi declarado para a justiça. Não era compatível. Isso eu acho que é um jogo sujo, que é você enganar o eleitor, enganar a justiça eleitoral. Na nossa campanha, Robson, recebi o fundo partidário, o máximo que era possível por lei, que não era muito, não era uma fortuna. 50% do valor que eu recebi foi destinado para a campanha de todos os vereadores da nossa chapa. Ou seja, não foi para minha campanha, foi para cada um dos vereadores. Todo o material dos vereadores foi bancado pela nossa chapa. Eu poderia ter usado o dinheiro integralmente para minha campanha, mas eu vi as pessoas ali querendo participar, querendo ajudar, sem ter meios financeiros para fazer parte. E eu não acho justo que só quem tem dinheiro possa concorrer. Então, eu fiz essa determinação. 50% do valor que vier para a minha campanha vai ser destinado para os vereadores em cotas iguais. Nenhum vereador recebeu um centavo a mais que o outro. Nenhum vereador recebeu combustível a mais ou mais material de campanha. Nenhum. Todos tiveram o mesmo tempo de campanha. Programa de rádio totalmente bancado por esse valor. Os outros 50%. As pessoas não têm noção do que é fazer uma campanha política. Uma campanha política, ela funciona como uma empresa. A gente é obrigado a abrir CNPJ, a gente é obrigado a fazer contratações, todas as contratações que nós fizemos na nossa campanha, absolutamente todas. Eu não tive um cabo eleitoral gratuito. Todas as pessoas tiveram registrado os seus contratos, recolhido o seu INSS e trabalharam esse período para mim legalmente. Nós contratamos espaço para fazer o comitê, é pago coordenador de campanha, tesoureiro de campanha, luz, água, internet, telefone, combustível, veículos de campanha, tudo dentro do que manda a lei como tem que ser. Então, assim, ao final, sobrou dinheiro. E aí, nesse momento, teve quem chegou e disse para mim, Adriana, nunca sobra. Se você precisar, a gente consegue emitir uma nota fria para você. Eu falei, cara, que é isso? Você não me conhece? Jamais eu faria isso. Então, nós devolvemos a sobra de campanha para o partido. Eu devolvi a sobra da minha campanha para o partido e o Jonas Schultz também devolveu. E por conta disso, demorou a aprovação das nossas contas partidárias, porque é inédito. Como assim? Sobrou dinheiro, você está devolvendo? E eu estou devolvendo. Então, é muito fácil a gente dizer, gastou horrores. Não é horrores. Horrores quando você não declara, quando você faz a coisa por fora e declara meia dúzia para sair de bonitinho para as pessoas. Isso não é legal. Isso é jogar sujo. Outra coisa que aconteceu comigo, que eu quase tive um piti, quase infartei quando eu soube. Há um tempo atrás, eu tenho um trabalho social que eu faço e eu ajudo pessoas de rua, anonimamente. Agora eu estou divulgando isso, tá? Porque você me perguntou, então eu vou contar. E aí eu tinha 2 vizinhos de rua perto da minha casa e eu fui levar uma sopa lá para eles e um deles disse assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, mas eu te conheço. E eu sou vizinha aqui e tal, né? Não falei nada. Voltou no dia seguinte, você é a Adriana Dornelles? Eu falei, eu sou. Daí ele falou assim, eu tenho uma coisa muito, muito horrível para te mostrar. E eu fiquei curiosa, eram 2 moradores de rua, um casal, e eles estavam sendo carrinheiros ali em Rio Negro, eles ficavam ali na clínica
que atualmente é a clínica da Envida. Eles estavam residindo ali, digamos assim, e todos nós vizinhos ajudando. Um deu uma barraca, outro dava isso e aquilo. Passados uns dias, eles chegam com o carrinho lá na minha casa. Sabe o que tinha no carrinho dele? 3 caixas de material de campanha. 3 caixas do jornalzinho que eu ia entregar na última semana da minha campanha, lacradas. Sabe aonde eles pegaram? No lixão. Alguém jogou sujo comigo? Jogou. Faltou material para minha campanha na última semana? Faltou. Quem fez? Não tenho a menor ideia. Para mim, todas as pessoas que estavam no meu grupo, no meu time de campanha, eram de confiança. Apesar de eu ter contratado e pago, né? Todas as pessoas eram de confiança. O material foi recebido da gráfica. E daí? Como é que fica? Então, assim, esse tipo de jogo é um jogo que eu digo que foi um jogo sujo comigo. E deve acontecer com todo mundo. Mas eu, ingenuamente, jamais imaginava que acontecia esse tipo de coisa. Sabe? Jamais. E outra coisa também, que uma pessoa me ligou. Ah, você está sujando a cidade. Tá cheio de material teu jogado aqui na minha rua. Cara, a gente orientou as pessoas, foi dado curso para eles. Eu sou natureba. Eu reciclo lixo quando tinha que levar em Curitiba. O Evandro, que trabalha no EVL, sabe disso. As pessoas que me conhecem sabem. Jamais eu ia jogar material na rua. Jamais. Mas aconteceu. Agora eu entendo por quê. E durante essa campanha, quando a campanha já estava rolando, alguém chegou a pedir para Adriana desista? Não. Ninguém. Nunca. Jamais me pediram para desistir. Jamais. Opa, desculpa. A minha mãe e o meu pai e a minha família queriam que eu nunca tivesse entrado para a política. Eu seria injusta se eu tivesse dito ninguém mesmo, né? Eu achei que na tua pergunta seria um contexto assim público. Publicamente não. Ninguém falou para mim, jamais. Nenhum adversário? Não, capaz, pois eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, Robson. Como que alguém ia pedir para quem está em primeiro lugar desistir? Eu estava em primeiro lugar, pelo menos nas pesquisas que nós contratamos, né? E outras pessoas também que vieram conversar comigo de outros partidos. O Geraldo Coelho, por exemplo, que era do PP, falou, não, você está em primeiro na nossa pesquisa. E, enfim, jamais. Como que foi receber o resultado da eleição? Tendo então essa pesquisa de primeiro lugar, e a senhora ficou na 5ª colocação, com 13% daquela votação. A pesquisa estava errada ou a votação mudou do dia da pesquisa até a eleição? Eu vejo assim, que isso foi uma lição. Primeiro, a gente confia nas pesquisas, são indicadores, né? Mas você não pode confiar cegamente, certo? Não pode. Aconteceu um fato legal que foi assim. No dia da eleição, eu encontro na fila o Vicente Saliba. E nas nossas pesquisas, tanto na minha quanto na dele, sempre estava ou eu em primeiro ou o Vicente em primeiro. Era assim, sabe? Aí, na última pesquisa que eu fiz, deu que o Saliba estava na minha frente 800 votos. E eu chego na fila e encontro ele. Encontrei também o Mauro Mariani, encontrei o Coelho, porque eles estavam sempre andando por ali, né? Aí eu chego pro Vicente e falei, Vicente, eu quero te parabenizar. Você vai ser o próximo prefeito de Mafra, que eu peguei a minha pesquisa hoje de manhã e você está 800 votos na minha frente. Deu aquela virada. Então eu já não estava mais esperando ser eleita, sabe? Porque aconteceu isso. Aí o Vicente falou, não, Adriana, na nossa pesquisa a diferença é menor e nós estamos embolados e pode virar e tanto faz aí. O Vicente certamente lembra dessa conversa que a gente teve lá.
Então a gente ficou, né, sossegado, assim. Eu pensei, ou é o Vicente ou sou eu. Mas quando saiu o resultado, se você pegar para analisar realmente, eu acho assim, na última semana de campanha é que se decide. Alguma coisa aconteceu ali na última semana, né? Algum acerto, algum apoio extra. Não sei se foi apoio da prefeitura, dizem que sim, que o Wellington por trás estava trabalhando, né, para beneficiar o candidato dele. Mas alguma coisa aconteceu que virou, faz parte. Ulisses Guimarães tinha uma frase dele que eu aprendi sentindo na carne, que a política é que nem nuvem. Você olha para o céu, está de um lado, daqui a pouco você olha, a nuvem não está mais ali. Foi isso que aconteceu. Mas eu vejo assim, que foi uma campanha legal, gostei, amei conhecer as pessoas. Você tem um aprendizado do ser humano também, né? Que muitas pessoas que estavam ali do meu lado, lado a lado, comigo, colado, que eu pensava, cara, que legal, aprendi, fiz uma amizade tão boa com essa pessoa, quero levar essa amizade para o resto da minha vida. Na hora que eu perdi a eleição, perdi essa amizade também. Deixou de ser uma amizade tão perto, tão íntima. Faz parte. Em contrapartida, pessoas que eu nem considerava se aproximaram. Olha, parabéns, você foi guerreira, você foi forte. Surgiu uma nova amizade. Então, assim, é muito legal. Eu acho que as pessoas que têm vocação, que têm vontade, devem participar. Preparados, né, emocionalmente, porque não é fácil mesmo. Tá certo. Falando ainda de política, que política sempre está em alta, Mafra hoje, a gente tem uma vereadora, né, e a gente tem uma vice-prefeita. Nesse contexto todo, a política de Mafra, ela tem espaço para uma mulher, talvez no futuro? A política de Mafra, ela é um micro-universo da política do Brasil. As mulheres, elas representam no todo, hoje, na Câmara dos Deputados, 17%. No Senado, 15%. Ou seja, o espaço para as mulheres ele é minúsculo num país continental como o nosso. Eu vejo assim que aqui em Mafra nós realmente precisamos apoiar lideranças femininas e isso tem que ser um movimento como uma onda no município, no estado e no país. É provado cientificamente que as mulheres elas têm uma grande capacidade de gestão, elas têm uma grande capacidade de agregação e uma grande empatia, porque elas se colocam com mais facilidade no lugar do outro. Então, eu sei que o nosso país é um país que não tem a tradição da mulher na política, mas se qualquer pessoa for pesquisar as mulheres eleitas, elas desempenham muito bem os seus papéis. Eu gostaria muito de ver na Câmara de Vereadores 3, 4, 5, 6 ou 50% de vereadoras, essa paridade. Gostaria muito de ver uma mulher prefeita de Mafra. Eu fiquei contente pela Celina ter sido vice do MAS e hoje nós termos uma vice. Aliás, tem um fato que eu acho interessante de relatar, que é o seguinte. Quando eu fui contatada, logo depois da eleição, um dia antes depois da eleição, eu recebi uma ligação. Oi, Adriana, tudo bem? Doutora Adriana, né? Oi, doutora Adriana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Olha, que coisa esse resultado dessa eleição e tal. Eu tô te ligando porque nós estamos formando uma força de oposição e nós queremos te convidar para participar desse grupo. Aí eu falei assim, como assim, força de oposição? A eleição foi ontem. Mas nós vamos formar um grupo de oposição e vamos trabalhar aí nesse sentido. Eu falei, desculpa, mas isso não é para mim. Eu não entrei na política para ter um lado, posição ou oposição. Eu entrei porque eu quero que Mafra desenvolva, eu quero que Mafra cresça, eu quero que Mafra seja bem administrado.
O Emerson se elegeu prefeito ontem, ele nem assumiu e vocês já estão querendo montar um grupo de oposição? Tô fora. Eu faço para as pessoas o que eu quero que façam para mim. Deixa esse cara trabalhar. Se ele não for um gestor de acordo com o que a cidade necessita, aí sim deve ser feita uma oposição. Mas essa oposição não vai ser Adriana Dornelles. Eu quero que Mafra cresça e que ele trabalhe e desenvolva. Essa oposição, ela tem que partir da onde? Da Câmara de Vereadores, que são as pessoas que foram eleitas para fiscalizar o trabalho. Isso vem sendo desenvolvido pelo vereador do nosso partido, que é o Jonas Schultz. Ele tem se posicionado, quando é bom ele se posiciona e quando não é também. E é esse o papel do vereador. Então, naquela ocasião, eu agradeci o convite e não participei. E isso também por conta da Celina ser a vice, porque eu acho muito importante esse espaço que foi dado para a mulher. E acho muito importante que ela seja uma boa vice, porque não é pelo partido que eles estão, é pela representatividade feminina dentro da gestão pública. Como que você vê hoje o cenário político de Mafra, a gestão do prefeito Emerson Mas e a Câmara de Vereadores? Eu tenho acompanhado isso como cidadã, tenho visto de fora, né, o que vem sendo desenvolvido no município. Só que, como cidadã e como uma ex-candidata, eu me preparei para executar as políticas públicas. Então, eu fui estudar Mafra, eu fui estudar as dificuldades de Mafra, eu fui estudar as forças de Mafra e eu sei que não é fácil de gerir um município como o nosso. Pelo que a gente vê, parece-me que eles estão tendo uma gestão muito boa, bem legal. Mas eu digo parece, porque eu não estou hoje inteirada de dentro para fora do que está acontecendo, como é que as verbas públicas estão sendo geridas. Hoje eu não posso dar uma opinião. Eu posso transmitir o que eu escuto das pessoas, porque eu converso muito com todo mundo, né? Eu sou tipo assim, onde eu vou batendo papo no mercado, no posto, em qualquer lugar. E muitas pessoas têm gostado da gestão do Emerson e tem aquelas que também não gostam. Eu vejo assim que algumas pessoas reclamam um pouco da questão ainda da saúde. A saúde é um tendão de Aquiles da maioria dos gestores, né? E nesse sentido. A Câmara de Vereadores, a gente percebe que há efetivamente um bloco de apoio ao prefeito. Isso é uma coisa natural, porque ele elegeu um número bom de vereadores que deu suporte para a gestão dele. E 2, 3 que de vez em quando se posicionam, né, como oposição, que é o caso do Jonas, dos dois Jonas, né? Então, eu acredito que eles estão conseguindo fluir a gestão deles. Falando de um dos Jonas especificamente, que foi eleito naquela chapa, né, no seu partido, existe uma troca de figurinhas nos bastidores? A Adriana Dornelles dá uma ideia, fala isso, fala aquilo ou não? Passada a eleição, é ele por si? Não, não é ele por si. O que aconteceu? A gente conversou no começo, né, eu falei para ele que eu estaria à disposição. A presidência do partido, por questão de saúde familiar e minha própria, porque depois da eleição eu tive problemas de saúde, eu entreguei espontaneamente para o Jonas e foi formado um grupo de apoio para ele. Então, eu não acredito que o Jonas esteja sozinho. Recentemente estive com ele e com outras lideranças do partido lá em São Bento, que teve um encontro do PSDB, mas sim, por questões de saúde, eu me afastei da política nesses últimos 2 anos. Eu não tenho tido participação ativa e eu, de fato, só acompanho como cidadã, como eu falei aí, né? Acompanho nas redes sociais, de vez em quando a gente conversa sobre alguma coisa, mas não tenho ingerência nenhuma sobre as decisões dele como vereador. Certo? Para a gente encerrar, a gente já falou do futuro político, que talvez seria a última pergunta, a gente começou falando disso. Quem está nos assistindo, está vendo a Adriana Dornelles,
Que recado deixa para quem está assistindo, para quem já foi seu eleitor, para quem não foi seu eleitor, para quem de repente foi injusto contigo lá atrás naquela campanha de 2020? Qual que é o recado? Então, veja, Robson, injusto comigo. Essa situação é uma situação que eu entendo perfeitamente, sabe? Porque as pessoas, elas formam o seu ponto de vista de acordo com o que elas recebem de informação, certo? Então, essa informação que as pessoas receberam nem sempre correspondia à realidade e é muito difícil em 45 dias de campanha você chegar no eleitor da forma como você gostaria que o eleitor te visse. Esse é um ponto. Então, eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento nenhum, zero, com ninguém, sabe? Você sabe que eu perdi uma irmã com 27 anos, há muitos anos atrás, no acidente de paraquedas, e um pouco antes da campanha eu perdi uma outra irmã, com 40 anos. Então, essas dores da alma, da perda de alguém que a gente ama, elas mostram pra gente que as coisas na vida, elas são tão passageiras e que quando você sente uma dor verdadeira, essas coisas não te machucam muito. Faz parte. Quem entra na chuva vai se molhar. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui candidata, curti um monte, caminhei muito, fiz calo no pé, pisei pedra, porque isso é uma coisa que Mafra precisa até hoje, muito de infraestrutura. E isso eu senti ali na carne. E fico feliz quando vejo que as coisas estão começando a funcionar, né? E o recado maior é, primeiro, não julgue as pessoas sem realmente saber o que está acontecendo. Se informe por meios honestos, meios lícitos, meios de imprensa séria. Busque conversar com a pessoa. Cara, se você soubesse quantas pessoas eu falei, você quer tomar um café comigo? Venha me conhecer. Veja quem eu sou. Ai, Adriana Dornelles é uma rica entojada. Cara, não importa o que a pessoa veste. Não importa isso aqui, essa casca. O que vale é o que está aqui, ó. É como você sente, como é que você conhece as pessoas, como você trata as pessoas. E isso eu tenho certeza absoluta que quem me conhece sabe como eu sou. Realmente eu gostaria que todos me conhecessem. Esse é um ponto. E por último, para aquelas pessoas que querem participar de um momento político, que querem concorrer a vereador no seu bairro, na sua comunidade ou na cidade, que querem ser candidato a prefeito ou a qualquer coisa, se prepare. Vai estudar, se prepare para ser um bom representante do seu povo. Não uma pessoa que foi eleita porque tem popularidade e depois fica só com atestado médico e não está presente. Veja as demandas, se prepare. E outra, se fortaleça emocionalmente, junto com a tua família, se fortaleça, porque não é brincadeira, o negócio não é para amador, a coisa é pesada. Outra coisa que eu queria te falar, em relação ao meu momento, assim, como ser humano, como pessoa e como profissional. Eu voltei para a advocacia, meu escritório bomba, como sempre bombou, graças ao bom Deus. Depois, passada a eleição, fui fazer uma pós-graduação. Com 53 anos, entrei na PUC, uma pós-graduação presencial, e fiz em Direito Digital, que é uma coisa super inovadora. Enfrentei um monte de dificuldade, fui a mais velha da turma, a tia da turma, mas deu tudo certo, me formei com louvor. E eu penso que é assim que tem que ser a vida, sabe? Você leva um tombo em alguma coisa, levanta e vai em frente. E não se coloque obstáculos, porque quando a gente tem esse olhar positivo para as coisas boas acontecem pra gente. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso e também a vocês por essa oportunidade de hoje nós estarmos aqui batendo esse papo com esse café gostoso e esse pãozinho de queijo maravilhoso do M7. Tá certo, muito obrigado. Temos assunto para mais 2 dedos de prosa, temos assunto para uma mão de prosa, né? A gente brinca. Por hoje é só.
A qualquer momento a gente retorna com outras informações e na próxima semana em um outro M7 com mais café, mais pão de queijo e mais bater papo.